Boa noite. E aí, galera, deixa eu pegar o aviãozinho e chamar a turma para entrar. Vamos falar dos nossos narcisistas hoje. Um momentinho, deixa eu só chamar a galera aqui. Boa noite. A galera tá entrando. Eu tava passando um aviãozinho ali para chamar. Vou convidar vocês a pegarem esse aviãozinho que tem aí no cantinho, né? E colocar, separar aí a galera que vocês sabem que é legal ouvir. Boa noite. Para poder participar com a gente desse momento bem legal. Boa noite, galera. Patrícia, Fernanda. Muito bem, que legal. Deixa eu colocar aqui, ó. Fixo, né? Fixar aqui, deixa eu ver. Não tem como colocar fixo aqui, será? Acho que agora... tá, aqui, ó, fixar comentário. Pronto, agora foi. Tô aprendendo, viu? Tô cada dia melhor nesse negócio aí. Que legal, boa noite a todos. Deixa eu botar meu óculos, porque fica um pouquinho difícil de enxergar. Boa noite, Val, Patrícia, Fernanda, Márcia, Gabi. Que legal, galera entrando. Fico feliz de vocês estarem aqui com a gente essa noite, né? E a gente vai falar um pouquinho, boa noite. E a gente vai falar um pouquinho hoje sobre o transtorno narcisista e o quanto ele afeta não só a vida da pessoa que possui o transtorno, quanto as pessoas que estão à volta desse cidadão, né? É bastante complicado o convívio com essa criatura, né? Vamos lá, deixa eu só arrumar aqui essa luz para ver se vocês, se estiver incomodando a luz, por favor, me avisem, tá? Eu tô tentando não deixar tão, senão começa a incomodar, né? Pronto. Mariana, boa noite. Que legal que vocês estão aqui. Fico muito feliz e eu quero que vocês já comecem a trazer as perguntas, a participação. Kai, tudo bom? Boa noite. Né? Vai trazendo as perguntas, as dúvidas, compartilhe as experiências, tá? E a gente vai falar um pouquinho hoje sobre esse transtorno que hoje tá bastante complicado, né? De conviver. A gente tá vendo aí o contato que a gente está tendo constantemente com perfis muito parecidos, né? E a gente precisa aprender a identificar essas pessoas e saber, de preferência, não se conectar com elas, mas se houver a conexão, identificar a tempo de sair fora, né? Boa noite, Kai, Dri. Boa noite a todos, boa noite. Boa noite, Cristina. Boa noite, Mariana. Que legal. Que bom que vocês estão aqui. Preciso da ajuda de vocês. Vamos trocar essa ideia aqui juntas, tá bom? Então, assim, existe bastante dificuldade de identificar. E olha só, galera, antes de começar, eu vou deixar muito claro uma coisa, tá? A gente vai trabalhar aqui algumas características, sugestões, para identificar possíveis traços narcisistas, ok? Mas eu vou pedir a vocês a sabedoria e o bom senso de não sair dando diagnóstico para ninguém, porque a única pessoa que pode dar diagnóstico é o médico, o psiquiatra. Foi clara? Né? Terapeuta nenhum dá diagnóstico, nem psicólogo, nem psicanalista, nenhum tipo de forma de terapia dá diagnóstico, só o médico psiquiatra que dá o diagnóstico. Nós, terapeutas, percebemos o comportamento, conhecemos os traços, identificamos essas possíveis, né, a possibilidade desse transtorno e aí encaminhamos para um psiquiatra, onde esse profissional, né, que é apto a isso, vai fazer, então, uma análise mais profunda junto, de repente, com o terapeuta e aí sim, Kai, já diagnostiquei 3 aqui, eu nem comecei, você já tá na lista aí, né, ai que figura. Né? Então aí sim a gente vai ser feito esse diagnóstico, né, pelo médico psiquiatra, tá? Então, por favor,
É lógico que a gente vai pegar bastante informação, então o que acontece? A gente vai sim fazer que nem o Caio tá fazendo aí, ó. Fazendo uma lista, né? Parente, amigos, amores, ex, atuais, e assim vai, né? A gente começa a identificar, tá? Nem todo mundo que tem algumas dessas características necessariamente será um narcisista, porém, ele pode apresentar traços. O que são os traços? São características soltas, vamos dizer assim, tá? Então, existem neuróticos que vão apresentar traços de narcisismo. Não significa que a pessoa tenha o transtorno. Significa que naquele momento ela está usando esse traço mais perverso como uma defesa ou qualquer coisa parecida. Precisa entender a história da criatura aí, né? Então, não dá para sair diagnosticando todo mundo. Até porque todos nós temos um leve traço narcisista. Todos nós temos. Só que o saudável é ter um leve narcisismo dentro de uma quantidade saudável que não interfira nas minhas decisões e no meu convívio com o outro, ok? Agora, quando existe o transtorno, que é a base estruturada da personalidade, dessa identidade dessa criatura, aí ele transtorna tudo que está à volta dele, ok? Então, assim... Então, por favor, não saiam diagnosticando a turma toda, tá? Eu já tinha vários aqui, a lista. Exatamente. Né? Então, por favor, teremos sabedoria e bom senso para saber filtrar aí, tá? A gente pode até desconfiar da pessoa estar aí apresentando alguns traços, algumas características. Não significa que ela seja. Pode ser que ela esteja apenas atuando ou usando algumas características dessa linha mais perversa, né? Como uma defesa por aquilo que ela está vivendo no momento. Então, é muito importante a gente perceber isso. Vamos com calma, tá? Porque senão a turma já sai diagnosticando, né? Já pega a lista dos parentes lá, já joga todo mundo na fogueira, a lista dos amigos, meia dúzia na fogueira. Né? Então, assim, gente, é muito importante a gente ter muito cuidado e bom senso para saber identificar. Porém, por mais que a pessoa não seja narcisista, se ela estiver tendo traços desse comportamento em algum momento e que isso esteja interferindo na sua vida, distância. Porque naquele momento ela está sendo tóxica, isso é fato. Então, a gente vai fazer o quê? Manter distância segura, porque é um pouco complicado, né? E quando a gente identifica, ou já existe um diagnóstico médico, né, de que a pessoa é portadora do transtorno narcisista, aí a gente chama de distância total e absoluta. De perverso a gente tem que ficar longe, né? Por quê? Porque vai fazer mal, vai ser complicado para você, tá? Que legal, tô gostando de ver a galera entrar. Já tragam as suas perguntas, dúvidas, participem, tragam as experiências de vocês, né? Todo mundo aqui, pelo menos com algum narcisista ou com algum traço narcisista, vocês já conviveram, né? Então, seja no trabalho, seja na amizade, seja na família e principalmente amores, tá? A gente vai pegar um pouquinho e entender exatamente como que funciona isso, tá? Então, primeiro a gente vai identificar a palavra transtorno, né? Gente, transtorno narcisista, quando a gente fala de transtorno, a gente está falando de um padrão de comportamento e relacionamento totalmente desajustado do que pede a sociedade, tá? É um comportamento, é um padrão de comportamento e de relacionamento totalmente fora do que seria o natural. Né? Ele não consegue fazer vida com as pessoas, ele vai ter uma certa dificuldade, embora ele passe a ideia, ele ou ela, né? Quando me refiro a ele é a pessoa, né? Pode ser ele ou ela, tá, gente? Tanto faz. Mas eu vou me referir muito mais no masculino, ele é a pessoa narcisista, né? Vai ter bastante dificuldade de relacionamento social, embora não pareça, tá? O problema é que o narcisista, ele nada mais é do que uma grande fachada. Só isso. Ele é literalmente um golpe, né? E a gente cai, óbvio, né? Os neuróticos de plantão caem todos. Por quê? Porque o transtorno narcisista, eles possuem algumas habilidades que, olha, quando eu crescer eu quero ser assim em alguns pontos específicos, como por exemplo, né, a manipulação. É linda de ver, é bonito mesmo, sabe? Os caras são muito habilidosos, né?
Então, assim, essas criaturas são extremamente habilidosas em manipular o outro. Então, é fácil de cair. Nossa, mas como que eu caí nessa? Todo mundo, em algum momento, vai cair na manipulação, a não ser que você já tenha uma mente muito bem treinada para isso. E para treinar uma mente para não cair nessa manipulação, a tendência é você já ter passado por experiências, quebrado a cara algumas vezes, para então treinar a mente também, tá? Então é natural que todo mundo caia. Não é uma tarefa fácil se livrar de um narcisista. Por isso a gente tem que ter o bom senso de analisar as pessoas que se aproximam da gente, seja amigos, parente, profissão e amores, tá? Por quê? Porque na hora que entra na sua vida é um pouco mais complicado largar essa criatura depois, porque ele pega no teu pé e gruda em você igual carniça, né? Então é um pouco mais complicado. O que é um transtorno? Transtorno é tudo aquilo que transtorna. Então, é muito importante vocês lembrarem o seguinte: antes de ser uma doença, é um modo de ser, é o jeito da pessoa, né? É como se a identidade, a personalidade dela tivessem sido construídas nesse comportamento falho. Por quê? Porque, de alguma forma, a estrutura perversa, onde abriga todas as patologias mais complicadas, abrigam essas patologias de caráter, de falha de caráter, né? O topo da perversidade, digamos assim, é o nosso psicopata, né? O serial killer, tá? E eu diria assim que para vocês entenderem, para tentar usar uma linguagem mais clara possível, digamos que a base da estrutura perversa é o narcisista. Porém, o narcisista, ele não é considerado um psicopata. É muito importante lembrar disso, embora ele tenha traços, características soltas de um psicopata. De vez em quando ele dá aquela, né? Por quê? Porque ele vai ter uma das principais características que o psicopata tem, que é a apatia. Ele não tem empatia por nada nem ninguém, apenas por ele mesmo, né? Mas embora ele tenha algumas características do psicopata, ele não é um psicopata. Diferente de um psicopata, o narcisista, ele tem as emoções tudo zoada, tudo bagunçada, virada no giraia, mas ele tem as emoções, tá ali. Ele sente a culpa, ele sente o medo, ele é extremamente inseguro. Ele não passa essa ideia, mas ele é, tá? Ele manipula pelo medo, sim, com certeza, né? Ele vai manipular pelo medo. Eles são os grandes destruidores do ego, né? O narcisista é um dos grandes destruidores do ego, tá? Então, do ego alheio, né? Do dele, não. Então, a gente tem que ter muito cuidado em como eu lido com essas pessoas, certo? Por quê? Porque uma vez que eu deixo se aproximar e entrar na minha intimidade emocional, ele é como se fosse é tipo água que entra na rachadura e filtra exatamente ali, no ponto da sua carência. Ele vai te estudar, ele vai saber quem você é. E qual é, Ana, a diferença entre o narcisista e o psicopata, já que o narcisista não é considerado um psicopata, embora ele esteja na estrutura perversa e tenha traços de psicopatia por não ter, por exemplo, a empatia, né? Ele é apático. O que é o apático? Que ele não vibra emoção, não se põe no lugar de ninguém, não. No resumo da obra, ele só olha pro próprio umbigo. Ele vê que vantagem ele tem ou que ele tá perdendo com aquilo. Aí ele se adapta à realidade, tá? Qual seria a diferença? O psicopata, diferente do narcisista, ele sabe que ele é um psicopata, ele sente orgulho de ser assim, ele acha que o mundo é dos fortes, e se você não sabe lidar com ele, azar o seu. Ele vai te engolir vivo e vai dar risada na sua cara. Extremamente sedutor quando quer conquistar, perfeito. Nossa, o mecanismo de sedução do perverso no geral, né? O narcisista é extremamente sedutor. E, gente, quando a gente fala de sedução, a gente não tá falando só de beleza, não. Porque as pessoas confundem muito narcisista apenas com beleza. Não, é mais profundo. O narcisista, ele é preocupado com o ego dele. A beleza é uma ferramenta que ele usa para manter aquele ego ali, ó.
E existe um outro tipo de narcisista que a gente chama de narcisista invertido, que é o que traz o olhar para o ego. Porque qual é a função do narcisista? Fazer com que o ego dele seja visto e esteja sempre em evidência. O narcisista raiz, né? Ele é aquele cara que tem o ego inflado lá na lua, né? E ele vai sempre se pôr numa condição de superioridade, onde tudo dele é o melhor, né? O seu não é. Não, o seu não é, mas o dele é excelente. E o narcisista invertido, ele vai trabalhar o seu olhar para o ego dele através da vitimização. Ele é um coitado. Ele é cheio de doença, ele é cheio disso, ele é cheio daquilo, ai que dor, é o narcisista invertido. Ele vai na vitimização, tá? Chamou muita atenção pro ego, você viu que é cena, ele vai estar provavelmente num traço, e a gente vai trabalhar aqui traços, tá? Pra vocês entenderem, né? Antes não sai dando diagnóstico pra ninguém, se sentem superior, melhor e sempre certos, exatamente, ego puro, perfeito. Eles não acham que eles são bons, eles têm certeza disso, tá? Eles se colocam numa posição do ego inflado. Eles são o centro da atenção, donos de uma verdade absoluta. A pergunta que eu vou fazer é, vocês acham que o narcisista sofre, gente? Vocês acham que ele sofre? Quem é que acha que narcisista sofre? Coloca aí. Ou porque quando a gente fala de um psicopata, né, a gente vai ver que ele não sofre, né? Ele não tá nem aí. Ele é 100% razão, zero emoção. Mas é o narcisista. Ele não é um psicopata, embora ele tenha traços de psicopatia ali, uma característica ou outra, não tenha muita empatia por ninguém, né? Será que o narcisista sofre? Aqui, alguém disse sim, alguém disse não, alguém disse sim. Sofre sim, eu acho que não, sim, beleza. Mais alguém? Quem acha que o narcisista sofre? Eu acho que não. Perfeito, vamos lá, dou-lhe uma. Né? Vai lá, galera, coloca aí. Vocês acham que o narcisista sofre ou não? O que vocês acham? Enquanto isso, eu vou explicar pra vocês. Já falamos que transtorno é tudo aquilo que transtorna. E acredite, gente, a vida do narcisista não é fácil, não é fácil ser ele, não, tá? Por quê? Porque sim, ele é a própria dor, esqueceu que é filho de Deus? Eu acho que não. Então, legal, tô gostando de ver a galera jogando aí. Metade achar que não, metade achar que sim, né? A resposta é sim. O narcisista sofre. Ele sofre porque ele tem todas as emoções. Lembra que eu comentei já? Ele vai ter essas emoções bagunçadas, zoada, virada no giraia, né? Mas ele tem as emoções. Acontece que a mentira, lembra que a mente mente pra gente? Eu sempre bato nessa tecla. Vocês que me acompanham aí, toda segunda-feira vocês estão aqui comigo, vocês já sabem que a mente mente pra gente. E por narcisista não é diferente. A mente mente pra ele. Então, embora ele tenha todas as emoções, ele procura não ter acesso a nenhuma delas e ele tenta bloquear todas elas. Isso é um mecanismo de defesa da mente dele, digamos assim. Então, a personalidade dele foi construída com falha de caráter, né? E aí, o que acontece? Ele vai estar sempre na racionalidade, ele vai ser mais frio, ele vai ser bem menos emotivo, emoção meio zero. Então, um relacionamento com narcisista, principalmente amoroso, ele sempre vai ser desigual, onde você se doa e a criatura não consegue retribuir porque ela não tem acesso a essas emoções, porque tá tudo bloqueadinho lá, embora ele tenha, mas tá bloqueado. Tá bom? Então ele não sabe lidar, mas ele sofre pra caramba por ser quem ele é. Mas ele nunca vai mostrar isso pra você, ele vai sofrer sozinho, ele e o travesseiro dele, tá? Por quê? Porque ele é uma grande fachada e assim como ele precisa mostrar pro outro o ego dele, ele tem que mostrar pra você também que o ego dele tá ótimo. Muito obrigada, eu sou excelente. Eu vivo muito bem sem você, eu consigo ser feliz sem você, eu vou ter todas as pessoas do mundo à minha volta porque todos me amam, né? Então ele se coloca como o centro das atenções, o preferido do mundo, né? Ele tem a verdade absoluta, ele é manipulador, mentiroso e dissimulado. Ele vai ter tudo isso. Sim, nossa, Ana, é um ser humano totalmente distorcido. Toda a estrutura de personalidade dele, né, a identidade dele é construída de forma totalmente desregular, totalmente disfuncional. Então, como ele tem essa disfuncionalidade, ele vai ter essa dificuldade de autopercepção. E na percepção dele, ele é grandioso, ele é maravilhoso. O mundo não pode dizer não para ele. Ele não vive regras como todo perverso.
né? Ele não vive regras, ele faz as próprias regras. Mas ele quer que você viva todas elas, tá? E ele cobra isso de você. Uma das falas mais comuns do narcisista é: imagina, eu não preciso de terapia, eu sou super resolvida, eu já sei me dar. Ele é muito autodidata normalmente, né? Eu já sei lidar muito bem com as minhas coisas, ele não tem humildade de aprendizado. Porém, ele vai virar pra você e falar: mas você precisa de terapia, hein? Ó, aproveita e leva pra sua terapeuta, pro seu terapeuta, isso, tô só te alertando, né? Você precisa desse toque aí, porque eu tô te ajudando aqui. Entendeu? Ele não precisa, mas você precisa. Você tá louca. Você é louco. Né? Então, ele vai testar a sua fé o tempo inteiro e vai fazer você... Vai colocar à prova a sua sanidade para você mesmo. Ele vai fazer isso porque eles são muito bons em destruir o ego. E quanto mais o narcisista ou perverso, num contexto geral, ele destrói o ego da pessoa que está próxima a ele, mais dependência essa pessoa gera em cima desse narcisista, principalmente, tá? É por isso que esse movimento é feito pela mente, né? O narcisista trata a pessoa como se fosse posse dele. Exatamente. Tudo para ele é propriedade dele. Ele não consegue enxergar pessoas, ele enxerga processo. A empatia que ele tem não é generosa, é patológica. O que é isso? A empatia generosa é quando eu me ponho no lugar do outro. A empatia patológica é quando eu só coloco no meu próprio lugar. O que eu ganho com isso ou o que eu perco com isso. E, normalmente, os narcisistas, como todo perverso, embora ele seja, né, a base dessa, bem leve dessa perversidade, eles são camaleões. Então, quando ele vê que ele está perdendo alguma coisa, a tendência é ele se adaptar àquilo que você precisa, trazer você para perto, fazer 1000 promessas, tentar te provar que ele realmente está melhorando, principalmente relacionamento amoroso de amizade, isso é muito comum. E quando ele sente que você já está na palma da mão dele, ele volta a fazer tudo de novo, só que repaginado, de uma forma que você não perceba. Ele manipula você. É uma habilidade sensacional que o narcisista tem, tá? E sim, para ele, tudo é dele, né? Ele é egoísta, egocêntrico, dissimulado, manipulador, manipula muito ele usa a manipulação da sedução e da vitimização, tá? Ele vai se fazer de vítima e quando, por exemplo, ele sai de um relacionamento, o monstro sempre é o outro, né? É o outro que não presta, é o outro que... Tudo que ele fala, tudo que ele fez, ele projeta no outro e fala para todo mundo que o outro é que faz. Por quê? Porque ele precisa preservar o ego dele. Ele precisa sair como vítima dessa situação, ok? E isso é um padrão de comportamento. Não é fulano A, B ou C. Todo traço ou padrão de transtorno narcisista vão ter um comportamento muito parecido. E isso, infelizmente, faz parte de quem convive com um, tá? Então, existem aí essas características que é um modo de viver da pessoa, né? E qual é a diferença, então, entre a psicopatia, né, os psicopatas e o narcisista, já que o narcisista não é um psicopata, pelo menos não é considerado, embora ele esteja ali com algumas características, né? O perverso, psicopata, ele vai fazer na maldade. Ele acorda de manhã e pensa, como eu vou ferrar o fulano? E aí ele monta uma estratégia bem bonitinha para deixar o mínimo de rabo pelo caminho. Por isso se demora a pegar um sociopata, um psicopata em si. Ele vai criar, ele é frio o suficiente para fingir demência, estudar você, montar uma estratégia e te encurralar e te destruir. E ele faz isso cheio de orgulho. O psicopata faz. O narcisista, não, né? Por incrível que pareça, ele não tem, assim, a intenção de te ferrar. Ele só é egoísta mesmo. Ele usa pessoas para satisfazer o ego dele. E ele usa de uma forma que ele não consegue perceber muitas vezes que ele está te prejudicando por isso, ok? E é por isso que ele se torna tóxico. E é por isso que ele está lá na estrutura perversa também, né? A diferença é que ele não acorda de manhã pensando como eu vou prejudicar o fulano. Ele acorda pensando como eu vou ter vantagem em cima disso. Ele quer satisfazer o ego usando pessoas. E assim como ele usa, ele descarta. Porque o egoísmo dele faz com que ele não perceba que ele está machucando o outro. Que ele não perceba que ele vai ferrar com o outro. Que ele não perceba que ele está destruindo o ego do outro. Porque a mente conta para ele uma história bonita. O que ele chama de cuidado, quem está de fora percebe o excesso de controle e posse. E aí quando vocês viram por narcisista e fala, cara, isso é controle. Ele vai falar, você tá louco? Não, eu tô tentando te ajudar, eu tô cuidando de você. E é assim a percepção.
toda a autopercepção dele é distorcida, né? Ele não tem uma percepção saudável de quem realmente ele é, ok? E é assim que ele acaba se tornando tóxico e entrando numa perversidade sem necessariamente a intenção de ferrar você. Porém, ele é vingativo. Se ele focar em você, pode ser que aí sim ele queira de fato te ferrar em algum momento específico, se você entrar na mira dele. Mas se não entrar na mira dele, a tendência é ele ser tóxico pelo egoísmo que ele tem. E quando ele entra na vingança, ele entra na psicopatia, tá? Então, assim, são características soltas que ele vai, de alguma forma, trazer. E isso faz com que ele sofra, porque o narcisista, quando você fala pra um que ele não aceita, não. Ele não gosta de saber, o ego dele é extremamente protegido, então ele não quer saber que ele é um narcisista. Ele vai justificar isso, tá? O psicopata sente o maior orgulho de ser quem ele é. E ele fala que o azar é seu, você que aprenda a lidar com ele. Entendeu? É doido observar traço narcisista, principalmente quando vem de família ou às vezes ao nosso redor. Sim, com certeza. É muito complicado observar esses traços porque, gente, eles são muito fortes, muito acentuados, né? E é impressionante como o narcisista raiz, digamos assim, tá? Lógico que existem graus de narcisismo e cada um vai apresentar assim meio que de uma forma diferente, mas quando você analisa um padrão geral, você vê que a pessoa usou o padrão, só que com uma roupagem diferente. Por isso que a gente tem que ter cuidado, porque existem graus de narcisismo e existe só o traço do narcisista no neurótico, né? Dependendo aí de como seja aí a pessoa, tá? Então, ela pode usar isso como uma defesa, se ela já passou por muitos problemas. Então, a tendência é você ter que prestar atenção nisso. O narcisista tem muita mania de grandeza e uma das principais características dele é preservar o quê? O ego dele. Logo, se ele tem que preservar o ego, uma das coisas que ele muito tem interesse é no material. O narcisista, ele é extremamente materialista, ele é dinheirista e ele é interesseiro, tudo bem? Então, por isso é que ele sempre visa ao lado dele aquilo que é bom pra ele, né? Falou em dinheiro com ele, é com ele, filho. Se ele tiver vantagem, bem. Se ele não tiver vantagem, ele te engole. Ele vai passar por cima de você muitas vezes, tá? E aí, a hora que tem que ter muito cuidado para saber ele fazer negócios, principalmente com narcisista. Sempre percebeu que a pessoa tem traço narcisista? Tudo no papel bonitinho, registrado em cartório, com a presença do advogado. Senão, ele vai te dar uma rasteira e você vai se lascar na mão dele. Lembra que ele tem falha de caráter? Ele é mentiroso, dissimulado, dinheirista, materialista pra caramba, dono da verdade absoluta, manipulador também. Pronto, a falha de caráter dele vai trazer sempre o comportamento traidor que ele tem. Então, ele vai ser traidor. Gente, quando eu falo de traição, a gente só pensa em sexo, né? Normalmente as pessoas meio que generalizam. Não, não é só sexo, né? Sexo é uma das últimas coisas que a gente pode associar à traição. Quando a gente fala de deslealdade, é a quebra da confiança. Nunca confie num traço narcisista ou nunca confie num transtorno narcisista. Porque ele vai dar um jeito de passar a perna em você para ele ter vantagem e você sair como ruim da história, tá? Infelizmente, ele vai fazer esse movimento. Alguns momentos inconsciente, outros consciente. Se ele tiver com traço da psicopatia, ele vai ser consciente. Senão, ele vai achar que ele só vai olhar pro próprio umbigo e você que se ferre. Ele não tá olhando se ele vai te prejudicar ou não. Se ele tá olhando para ele mesmo, tá? A empatia dele não é generosa. A empatia dele é patológica, tá bom? É quando ele olha pro próprio umbigo. Só ele, mais ninguém, né? Então, ele vai ter uma dificuldade muito grande de considerar um todo. Ele tem uma dificuldade muito grande de ter empatia pelas pessoas à volta. Ele vai menosprezar as pessoas à volta dele. O narcisista raiz, ele tem uma tendência a maltratar, menosprezar ou tratar com desdém pessoas que não tenham qualificação, que não tenham posicionamento, postura, dinheiro ou que tragam para ele algum tipo de benefício.
Se você não é uma pessoa que traz benefício para o narcisista, esqueça, ele não vai querer nem estar perto de você. Se você é uma pessoa que traz benefício financeiro, de status, abre porta, faz bons contatos para ele vai grudar em você igual sanguessuga. E na hora que ele não tiver mais nada para arrancar de você, ele vai te descartar como um pano de chão, certo? Nossa, não parece até que a gente nem tá falando de gente, né? Mas eu costumo dizer que normalmente perverso não é gente não, viu? Isso aí é minha percepção, tá? Então, assim, sempre vai ser um relacionamento desigual em qualquer gênero de relacionamento, né? Em qualquer área da relação. Seja relacionamento de amizade, familiar e principalmente amoroso. Você vai se doar, vai se matar por ele vai sugar tudo que você tem. E quando ele estiver pronto, ele descarta você. Em graus diferentes, existe o narcisismo, tá? E eu preciso estar sempre blindado para isso. Qual é o maior repelente de narcisista? A autoestima, tá? Eu só atraio o narcisista quando eu estou com a minha autoestima fragilizada, porque ele é um parasita. É isso que vocês precisam entender. E como todo parasita, ele vai se abrigar em perfis frágeis, em emoções fragilizadas. Ele entra na brecha da sua carência, tapa o buraco que você quer que ele tape, usa você e depois descarta você como um pano de chão se você não servir mais para ele. Tudo bem? Frio, bastante racional e não tá nem aí para nada não. Mas eles sofrem exatamente porque eles têm todas as emoções, né? E aí eles sentem a culpa. O problema é que a culpa do narcisista passa rapidinho. Diferente da gente que fica ali remoendo, né? O neurótico adora uma culpa. Ele entra na fila da culpa e lá ele fica por anos. E aí se tem mais culpa, ele quer mais culpa pra ele, né? Então os neuróticos de plantão aí vai saber, tá? Eu adoro uma culpa. Não, a culpa é minha. Ele fica criando motivos pra se sentir culpado. O perverso não. Ele faz de tudo pra que a culpa vá pro outro, né? Então o narcisista não é diferente. A mente bate nele, a consciência de vez em quando bate e ele fala, droga, o que eu fiz? Que porcaria, não devia ter feito isso. Isso dura muito pouco, porque a mente mente pra ele, óbvio, né? Então, o que ele faz? A mente já conta uma história diferente pra ele. Não, mas calma aí, não é 100% sua culpa não, viu? Você só agiu assim porque ele ou ela agiu dessa forma. Você só fez isso porque ele ou ela agiu desse jeito. E é verdade, né? Então a culpa não é minha não, a culpa é dele ou dela. Ele ou ela que não fez o que precisava fazer. Ele ou ela que não agiu disso ou daquela forma. E aí, ele sai da culpa. Entendeu? Mas você viu como ele tem a culpa? Então, o narcisista, ele sente a culpa, mas dura pouco. Porque a mente vai lá e distorce a história e joga pra ele pensamentos pra ele sair daquilo e jogar a culpa em alguém, justificando os atos dele. O que o narcisista é? Uma criança mimada e pirracenta, que quer as coisas do jeito dele, na hora que ele quer, dentro do controle dele, e que se não for do jeito dele, não tem conversa. Como toda boa criança pirracenta, assim como toda boa criança, ele não tem autorresponsabilidade. Então ele faz um monte de coisa complicada e depois ele vai arrumar pessoas para jogar essa culpa. Normalmente, as pessoas que ele considera mais frágeis, que estão ao redor dele, hierarquicamente para ele, menor do que ele vai despejar a culpa em cada uma delas. E sai como o bonzão ou a boazuda da história, tá? Sofrem porque nem todas as vezes conseguem o que querem. Lá faz drama. Na verdade, exatamente, eles fazem pirraça. Eles querem do jeito deles, e se não for do jeito deles, não tem conversa. Exatamente. E, infelizmente, isso é muito comum de acontecer, né? Gente, quando a gente fala de Narciso, a gente tá falando de... Narciso foi usado como uma referência, né, de uma lenda mitológica grega, de um cara chamado Narciso. Esse cara era bonito, belo, arrogante, orgulhoso, e desprezou e dispensou várias pretendentes, porque ele se achava muito bom, né? E aí até que ele recebe uma maldição, né? E ele descobre a imagem dele num lago, se apaixona pela imagem dele e fica lá anos até morrer tentando lá, né? Fica ali admirando a imagem dele até morrer, né? Porque ele se apaixonou por ele mesmo. Ninguém era o suficiente para ele. Ele era o suficiente para ele? Não, nem ele. Na verdade, então ele passa ali até morrer. A lenda gira muito em torno disso, né? E é mais ou menos assim que funciona o narcisista. Entenda uma coisa, relacionamento com o narcisista, você nunca será o suficiente para ele. Não será.
Você pode fazer tudo que você quiser. Se pintar de ouro, botar tapete vermelho, a banda, a presença do prefeito, flores toda semana, não vai ser o suficiente para ele. Ele sempre vai achar alguma coisa que ele não gosta. Porque ele vive numa eterna insatisfação, que são os buracos que ele carrega, tá? Ele traz muitos buracos na alma. Ele traz muitos vazios dentro dele. E onde é construído isso, Ana? Aonde? Lá na infância. Existem três contribuintes para isso, tá? Genética, o ambiente que foi criado e a criação que recebeu. Essas três contribuições podem criar um transtorno narcisista, porque existe ali a construção de um ego, a construção de uma identidade. E se isso não for bem feito na primeira fase da infância, de 0 a 7 anos de idade, é ali que você constrói um narcisista. Isso se ele já não vier de genética, tá? Então pode acontecer aí algumas alterações também na função cerebral, né? Se já tiver a genética, pode ser que já venha também contribuindo aí, né? Sim, a construção, é exatamente isso que eu tô trazendo aqui agora, tá? Porque é muito importante a gente entender como funciona. Gente, o narcisista, ele é vítima da história que ele traz. E por isso ele vai fazer outras vítimas. Ele tem um vazio, uma insegurança imensa. Ele busca afeto e reconhecimento constantemente. Por isso ele precisa ser aplaudido. E aí existem várias formas de narcisismos. Que, né, o narcisista mais extravagante, que beira ali ao histriônico, né? Que ele já chega espalhafatoso, falando dele, né? Porque o narcisista mesmo, ele vai falar muito dele, ele vai trazer muitas informações apenas dele. Quando você for falar de você, ele vai ignorar a sua informação. Ele não vai nem prestar atenção no que você está falando, porque ele está olhando só pro ego dele, pro umbigo dele, tá? Então, você, ele vai falar, aham, tá. Ah, entendi. Tá. Você vai sentir que a pessoa não tá prestando atenção. Ela não tá preocupada com você. Ele tá preocupado com o ego dele. Ele tá preocupado com as vantagens e desvantagens que ele pode ter. Ok? Então, ele é um camaleão. Ele vai se adaptar muito às necessidades do outro. Ok? Então, é por isso que, por ele ter esses vazios, por ele ter esses buracos, essa falha de caráter lá, construída principalmente na infância, muitas vezes, é que a gente acaba trazendo ali um indivíduo que pode ter depressão e muitos problemas com vícios, drogas e bebidas principalmente, sexo também, tá? Ele pode ter a tendência, ele ter sim, bastante vícios, né? Sexo, droga e bebida são os mais comuns, tá? Por quê? Por conta desses buracos, desses vazios que ele traz na alma dele, que vem da infância, né? Aí você vai perguntar assim pra mim, mas Ana, como é que é construído na infância? Papai e mamãe, gente. Papai e mamãe manipuladores criam narcisistas. Elogios excessivos. Você fica ali, a criança reina, pai e mãe tá ali lambendo embaixo. Criança manda em tudo, pai e mãe não diz não. Você tá criando um monstro, essa é a verdade. Você tá criando uma criatura para ser infeliz pro resto da vida. Criança precisa do não, criança precisa do limite. Se você não dá o limite, você vai ferrar com a vida do seu filho, porque ele pode desencadear um transtorno narcisista já na infância, e na fase adulta ele vai sofrer todas as consequências disso, porque o narcisista não faz vida com ninguém. Ou ele tem cúmplice, ou ele tem refém. Ele não tem amigos. Ninguém aguenta ele. Inicialmente ele chega e reina. Aparentemente todo mundo curte. Começa a conviver, você não quer contato. Porque ele é abusivo, ele é invasivo, ele é bom demais para ser verdade. Ele é dono da verdade absoluta, então ele não aceita a sua verdade. Ele questiona a sua verdade o tempo inteiro. Ele tenta te encurralar, né? Vi um vídeo esses dias aqui no Instagram falando principalmente sobre mães narcisistas. Nossa, muito bom, Patrícia, muito bom. É bem colocado. Sim, mães narcisistas é muito complicado porque as mães narcisistas, elas
elas são extremamente tóxicas. Acontece que antes de ser mães, elas são seres humanos, então elas trazem isso da história delas, né? E aí o que acontece? Essas mesmas mães que são responsáveis, junto com os pais, né, para construir a identidade dessa criança, ela não constrói a identidade dessa criança, porque ela está preocupada com que essa criança sirva a ela. Com que essa criança faça tudo o que ela quer, reconheça o que ela deseja, preencha os buracos que alguém lá atrás ou fez demais ou não fez. Excesso de pai e mãe ou falta dos mesmos ou pais conflituosos criam transtornos narcisistas. E aí ele vai pegar refém, que são os neuróticos de baixa autoestima, que são mais frágeis e se tornam presa fácil de narcisista, ou ele vai pegar cúmplice. Quem são esses cúmplices? Outros perversos que visam nele algum benefício, principalmente financeiro e de profissional, tá? Na hora que um tem o outro na mão e já conseguiu o que quer, aí um entra com o outro na delação premiada. Entendeu? É assim que funciona. Já tenho o que eu quero, agora descarta. Aí um descarta o outro, né? E normalmente o pau quebra, não sai assim amigavelmente não. Por quê? Porque os cúmplices que o narcisista arruma normalmente são meio parecidos com ele. Então eles se juntam para ter vantagem, algum benefício. Na hora que o benefício já está ali instalado, alguém se deu bem, ele vai ferrar o outro para tirar do caminho. E os reféns, que são os neuróticos de plantão, que estão com a fragilidade emocional e se tornam presa muito fácil. Como é que eu fujo de narcisista, Ana? Trabalha a sua autoestima, que narcisista tenta se aproximar e você vai se amar tanto que vai identificar e não vai deixar. A melhor saída para não se envolver ou não se aproximar e repelir transtornos de perversidade, né? É você estar com a sua autoestima em equilíbrio, com a inteligência emocional em dia, com a terapia em dia, né, galera? Porque é assim que você consegue se amar e você fala, não. Quando você já vai identificar uma manipulação, você já vai identificar uma vitimização, você já vai identificar ali, né, o golpezinho. É golpe, né? Cai quem quer. Você consegue identificar e sair a tempo, tá? Então, as mães narcisistas, elas vão prejudicar demais. Inclusive, lá no YouTube, eu tenho um canal no YouTube, galera, segue eu lá, Ana Carlota Psicanalizando. Eu tenho um vídeo falando sobre mães narcisistas e mães histriônicas. Gente, é sensacional. E como é que eu faço com a minha mãe? A minha mãe, na fase adulta, distância é o melhor caminho. Reduz o contato a datas festivas. Pronto. E o contato constante? Não. O narcisista tem cura, Ana? Não. Ele tem mudança, Ana? Não. Ele tem saída, Ana? Não. A essência dele é essa. Lembra, gente? É um modo de ser. O caráter dele é construído em cima disso. Ele não vai mudar, mas ele aprende a se controlar. Ele aprende a controlar o comportamento e a impulsividade dele até que ele tenha vantagem. Quando ele conseguir o que ele quer, ele volta a ser o que ele era em essência e fazendo as mesmas coisas que ele já fazia, mas com uma roupagem diferente. Por quê? Para ele tentar atrasar, você pegar ele fazendo de novo, né? Deixam a gente com mais certeza e precisamos de Ana para lidar com essa loucura das pessoas. Já entrando em contato agora urgente com a terapia. Por favor, hein? Já entra em contato urgente, exatamente. Né? Então, a gente precisa ter essa percepção, né? E essa informação também, né? Para quê? Para eu saber lidar com isso, tá? A gente falou, né, como é que constrói isso, essa estrutura, né? Além de genética, né, que pode vir aí numa disfunção cerebral, disfunção de função cerebral, tá? Por quê? Porque alguns exames de imagem, alguns indivíduos narcisistas, eles já foram submetidos a exames de imagem, onde foi visto, né, um volume na região cerebral que ele é menor, que é responsável por quê? Justamente pelo relacionamento, a empatia, a regulação emocional, a compaixão e o funcionamento cognitivo. Que região do cérebro é essa? É a ínsula esquerda anterior. Fica mais ou menos nessa região aqui para cima. E ele foi detectado em estudos de imagem, né, exames de imagem, que ele é menor, tá? Então é uma região que apresenta um volume nessa região menor, o que faz com que esse narcisista, ele tenha uma dificuldade de empatia, uma dificuldade de regular as emoções, uma dificuldade de ter compaixão, uma dificuldade de ter até função cognitiva. Então, quando vem de origem genética, existe uma disfunção na função cerebral, tá? Vai ter ali uma alteraçãozinha no sistema límbico ali dessa criatura, né? Quando é criação
e quando é do ambiente que foi criado e da criação que recebeu, aí vai ter essas contribuições também, que é a criação pela manipulação, pais muito manipuladores, né, chantagistas, que são perversos também, né? Elogios demais, quando você coloca a criança no lugar de Deus e coloca ela de um jeito como se ela fosse única na Terra, você cria, né, você não dá limite para ela não acha que ela acha que ela é perfeita, tá? Se pai e mãe pensam isso de mim, quem é você para não pensar? É isso que a mente dela vai questionar, né? Ou críticas exageradas, ou esses pais exageram no elogio, colocam os filhos acima de tudo, ou eles criticam demais esses filhos e massacram eles com críticas e cobranças de um jeito que a criança acaba criando isso como uma defesa contra a voz desses pais que fica ali na mente dela e ela transfere para as pessoas à volta dela, tá? Abuso infantil também, né? 70% dos casos, né, de psicopatias e transtornos, transtorno bipolar, transtorno borderline, transtorno narcisista, eles tendem a ter aí um histórico de abuso na infância, tá? E cuidados inconstantes, né? Então as pessoas elas precisam perceber que tudo isso pode ser construído na infância ou vir de uma disfunção, né, na função cerebral por genética também. E pode vir pela genética e ser alimentado e piorado na criação desse indivíduo, tá? E na fase adulta, ele vai pagar o pato disso sim, junto com as pessoas que estão à volta dele. Porque, como eu disse, todo transtorno transtorna a vida da pessoa que tem o transtorno e das pessoas que estão em volta. E aí, essa criatura, ela vai ser, de alguma forma, ela é infeliz, vazia, triste, solitária e extremamente insegura. Mas a gente vai ter pena até a página 2. Por quê? Porque não tem mudança, o ego dele é movido pelo orgulho, o egocentrismo, ele é o dono da verdade absoluta e por isso, por ser o dono da verdade absoluta, ele não aceita ajuda, ele não consegue essa ajuda. Narcisista faz terapia, Ana? Quando convém a ele, faz. O narcisista só toma atitudes quando traz para ele algum benefício. Então ele só vai fazer terapia se trouxer para ele algum benefício. Ou se for com ordem do juiz, aí ele faz também. Perverso no geral, né? Caso contrário, pela intenção de mudar, pela intenção de se amar, não. Não porque ele já se ama, ele acha que ele se ama, embora a autoestima dele seja extremamente baixa e o sobrenome do narcisista é insegurança. Ele tem muita dificuldade de aceitar essa condição, porque na mente dele, a mente mente para ele, a mente cognitiva dele conta a historinha de que ele é extremamente seguro, de que ele é muito bom, de que ele é grandioso. Ele tem essa autopercepção distorcida, tá? Então, por conta disso, ele não aceita que o outro diga para ele quem ele é. Ele não aceita que o outro, ele tem muita resistência e cria muitas barreiras, tá? Então, ele vai apresentar, quando você chegar para ele e apresentar questionamentos, críticas construtivas, ele não vai aceitar, ele vai reagir. E ele pode reagir com comportamento infantilizado e muito agressivo e também com alteração de humor, tá? Ele vai ter muita instabilidade de humor, porque ele traz uma agressividade dentro dele da criança pirracenta. Imagina uma criança pirracenta mimada. Esse é o narcisista. Agora pega essa criança pirracenta e mimada e coloca ela no corpo de um adulto. Ela vai ser controladora. Ela quer as coisas do jeito dela. Eu quero! Né assim? Tá? Abusiva, invasiva, dissimulada, mentirosa. Não tem autorresponsabilidade, tá? Vai ser egocêntrica, né? Então, ele vai ter muitas características negativas que vão fazer com que a relação com esse indivíduo seja pesada. A tendência é ele sugar você e tudo que você tem de melhor. Porque normalmente, por mais que você esteja com a sua energia baixa de vida, a sua autoestima muito fragilizada, né? Você vai ter seu brilho.
E moscas não vão para lâmpadas apagadas, né? Então significa que se um narcisista mirou em você, é porque você tem um brilho que você não está enxergando, mas ele enxergou. Então ele vai lá e suga teu brilho. Seja na amizade, aquelas amizades controladora, que sabe o que você tem que fazer com a sua vida. Ela só não faz com a dela, tá? Ela não vive as regras, mas ela quer que você viva. Ela quer que cada passo que você dê, você diga pra ela o que você vai fazer. Ela se incomoda se você faz as coisas com os outros e não convida ela, porque você é posse dela. Ela vai falar mal de você pra todo mundo. E ela vai falar, porque o narcisista, ele é desleal. Né? Lembra da traição? Ele é traiçoeiro, então ele vai falar de você, mas o mal que ele vai falar, ele é muito estratégico. Então o que ele vai fazer? Ele não vai sair falando mal de você assim, declaradamente. Ele vai fazer pequenas observações, porque ele gosta de você. É isso que ele fala para as pessoas. Então ele vai trazer para o outro um posicionamento onde ele passa uma falsa preocupação, um falso cuidado, um falso bem-querer, quando na verdade ele não quer nada disso, ele não tem nada disso para te dar, para te ofertar, e ele só quer passar a imagem de bom moço. E o narcisista invertido, ele vai fazer um caminho parecido, só que ao contrário. O narcisista raiz quer chamar a atenção para o ego dele, que é maravilhoso, inflado, ele é único, é insubstituível. Você devia aplaudi-lo todos os dias, né? Ele sabe tudo, ele é maravilhoso, ele não se deixa aprender porque ele nem precisa de aprendizado, ele não é uma pessoa doutrinável. E o narcisista invertido, ele vai vir na contramão da coisa, mas também chamando a atenção para o ego dele. Ele é uma vítima, ele é um coitado, nada dá certo para ele. Ele reclama de tudo, porque o narcisista raiz e o narcisista invertido, ele vai ter esses comportamentos da vitimização, né? O narcisista raiz, né, digamos assim, que eu tô chamando de narcisista raiz para vocês identificarem a diferença, tá, gente? Só nomenclaturas aqui que eu tô criando pra gente poder trazer de uma forma mais clara, né? Ele vai, quando ele precisa entrar na vitimização para se fazer de bom moço ou boa moça, ele vai se vitimizar. Então ele vai contar uma história para você que na maioria das vezes não é real. Ele vai mentir e dissimular situações para se sair bem na história, tá? Ele vai fazer esse movimento de projeção, porque o narcisista, ele é extremamente projetivo. Então ele sempre procura o mal do outro. Ele vai criticar tudo, ele vai reclamar de tudo, nada para ele é o suficiente, ele é o eterno insatisfeito. É mais ou menos assim que o comportamento padrão do narcisista será, tá? E quando ele precisar se adaptar, ele vai se adaptar. Ele vai ser para você o que você precisa ser. Ele vai estudar você. Ele é extremamente inteligente, tá, gente? Normalmente o narcisista, ele é muito inteligente. Ele só não tem inteligência emocional, mas cognitiva ele vai ter. Então, ele é estratégico. Ele vai imaginar, ele vai estudar você, ele vai falar o que ela quer. Eu quero a amizade da pessoa. O que a pessoa quer para ter minha amizade? Eu quero o relacionamento amoroso com aquela pessoa. O que a pessoa precisa numa relação amorosa? Ele vai estudar e ele vai fazer exatamente tudo que você quer. Ele vai se adaptar a você, ok? Por um período de tempo, só pelo prazo da sedução. Quando isso passar, quando ele tiver certeza que você está na mão dele, que você é refém dele, aí sim ele começa a mostrar as garras. Para o outro, socialmente, o narcisista vai ser sempre maravilhoso. Mas quem tem olhar clínico e técnico já percebe ali os traços. Ele vai ser meio grosseiro com a pessoa da intimidade dele, não com o outro. Ele vai ser bom demais e quem tá na intimidade dele, principalmente relacionamento amoroso e amigos muito íntimos, ele vai meio que destruir a imagem e o ego da pessoa. Fulano? Fulano não consegue não, hein? Ih, tu vai fazer? Fulano não consegue não. Isso aí é incapaz de fazer qualquer coisa. E vai contar piadinhas para destruir a imagem da pessoa, fazendo com que o ego dela seja exposto de forma muito cruel, tá? Ele vai fazer esse movimento. Por quê? Porque ele precisa trazer a atenção para ele, mostrando que nessa relação de amizade, familiar, profissional ou amorosa, ele é melhor. E quando ele faz esse movimento, sabe como é que é na live da dependência emocional que eu fiz há 2 semanas atrás? Eu falei um pouquinho sobre isso, né? Que tá lá no meu feed, gente. As lives ficam sempre gravadas lá no feed. Quem não me segue, segue aí. E quem quiser assistir de novo, quem não assistiu e quiser assistir, tá lá no feed. É só entrar lá e abrir, tá? Eu falo bastante sobre isso, né? O que o dependente, que é o neurótico, que já vai estar ali com a fragilidade emocional, qual é a tendência dele? Se ele tá frágil emocionalmente, ele vai entrar naquela
ruim com ele, pior sem ele, que é uma crença limitante horrorosa, mas que a gente acredita que faz sentido, mas não faz não, tá? O que faz sentido é antes só do que mal acompanhada. Porém, quando a gente tá na dependência, a gente entra no ruim com ele, pior sem ele, né? E aí, eu estou vendo pessoas enquanto você fala. Adoro. Então, o que acontece? O dependente, a tendência natural da mente do dependente emocional, que é o neurótico, que está na dependência do precisar, né? Ele pensa assim, não conscientemente, na maioria das vezes. Se eu sou tudo isso de ruim e ele tá comigo, então é com ele que eu tenho que ficar. Porque se eu sou tudo isso e ele me aceita assim, se eu largo ele ou ela, lá fora ninguém vai me querer, porque eu sou ruim mesmo e ninguém vai me querer e todo mundo tá vendo a mesma coisa que ele. Porque o perverso, ele quer fazer você acreditar que todo mundo pensa exatamente como ele. Quando ele chega contando uma história pra você, ele vem com, nossa, todo mundo falou isso, as pessoas estão falando aquilo ou aquilo outro. Ele traz pra você uma informação como se fosse geral, como se todas as pessoas envolvidas pensassem a mesma coisa, quando na verdade ninguém nem tá sabendo da informação. É como ele tá passando pra você, porque ele tá te manipulando, tá? 2 pontos de dependência, a dependência passiva e a dependência ativa. O neurótico é dependente passivo, ele acredita que precisa do narcisista. O narcisista é o dependente emocional passivo. Passivo, isso. O neurótico é ativo e o narcisista é passivo. Por quê? Porque o narcisista não sabe que ele é dependente emocional, mas ele é mais dependente emocional do que o neurótico. E onde está a dependência dele? Em querer acreditar que essa pessoa precisa dela. Então a dependência do narcisista está no controlar e a dependência do neurótico está no precisar. Aí o narcisista fala, imagina, eu não preciso de ninguém. Aí o neurótico vai pra terapia, trabalha a autoestima dele e fala, não quero mais você como amigo, como profissional, como família, ou muito menos como amor. Vira as costas e sai fora. Você recebe flores e chocolate todo dia. Pelo amor de Deus, volta pra mim. Isso é dependência emocional. Viu como ele é dependente emocional? Então, aí é nesse momento que o próprio narcisista começa a ver que nem ele tem autoestima. Entendeu? Só que até ali ele achava que tinha. Né? Ele normalmente o narcisista ele tem uma falsa segurança, porque a mente dele mente muito pra ele, mais do que pra nós neuróticos, né? Então a mente do narcisista ela é muito paranoica, ela mente pra caramba pra ele. Então ele tem uma segurança de que você nunca vai largar ele, de que você nunca vai deixar de ser amigo ou amiga dele, que você nunca vai abandonar o emprego, você precisa disso aqui, tá louco? Ela não vai abandonar. E por isso ele acha que ele pode te massacrar. Primeiro pelo prazer, porque o narcisista, assim como todo perverso, ele sente um prazer muito grande em destruir o ego do outro. Existe uma satisfação muito grande em mostrar que ele é melhor e que ele sabe sair das situações. Ele vai fazer esse movimento. Isso é um padrão, tá? E aí a gente faz o quê? A gente se afasta, né? Conheço pessoas assim. É mais ou menos, todos nós, né, conhecemos. Pelo menos uma pessoa na vida, todo mundo já passou por essa experiência. Seja na amizade, no amor, na família ou na profissão, né? E como é que eu faço, Ana? A primeira coisa para lidar com o narcisista é aprenda a trabalhar a sua autoestima primeiro. Por quê? Porque eu não vou brigar com um tubarão sendo golfinho. Se eu tô com a autoestima fragilizada e o meu narcisista tem uma falsa autoestima construída pra ele, que a mente dele faz ele acreditar que ele tem, ele vai destruir a mim, ele vai montar em mim. Quando eu for bater de frente, se eu não tiver forte pra, né, dar ali, me posicionar com essa pessoa, ele vai me engolir. Então, primeiro eu preciso trabalhar e fortalecer o meu ego. Depois entender por que eu atraí essa pessoa pra minha vida. Por quê? Tudo é vibração, né, gente? Eu não atraio o que eu desejo. A lei da atração fala isso. Eu atraio o que eu tô vibrando. Se eu trouxe um narcisista pra minha vida, o que você tá vibrando? O que você precisa dessa pessoa? O que ela preenche pra você? Que referência ela tem na sua história? Normalmente vai lembrar papai e mamãe em alguma coisa, tá? Então, em algum movimento que papai e mamãe fez ou que papai e mamãe deixou de fazer. Mas provavelmente a mente vai pegar alguma referência ali, tá? E lembrando que existem narcisismos em graus diferentes, né? Tem pessoas que têm um narcisismo mais leve, moderado e bem alto, quase perto da psicopatia mesmo. E cada pessoa é única. Esse diagnóstico quem dá é o médico, mas se eu já percebo alguns traços que não estão me fazendo bem, e uma coisa muito importante, lembrar, relacionamento com o narcisista sempre vai ser desigual, ok? E a probabilidade dele te vencer no financeiro é imensa, porque ele só consegue, como ele é
ele não tem autoestima, ele é vazio e inseguro por dentro, a tendência é ele não acha que você quer ele pelo que ele é, como se ele não tivesse nada para te oferecer como pessoa. Então ele se preocupa muito no material, porque ele acha que é só, ele projeta, né, como ele é materialista, ele acha que todas as pessoas são. Então ele tenta te vencer no financeiro, tá? Ele tenta te encher de presente, ele vai te dar tudo que você deseja, e quando ele faz esse movimento, ele te coloca numa posição de devedor. E aí, a hora que se a neurose estiver ativa e a sua autoestima frágil, a tendência é você se sentir amarrado ali, tá? Gente, infelizmente o nosso tempo deu, o assunto é longo, né? Muito gostoso de entender, inclusive, e de saber lidar, porque é muito importante eu saber e conhecer as pessoas à minha volta, para saber quem vai ficar na minha vida para agregar e quem eu preciso tirar, porque não está somando. E infelizmente, gente, quando se identifica um traço narcisista, a melhor forma é a distância, ainda que seja familiar, socorro Deus, extremamente assim, adoro. Né? Ainda que seja familiar, mantenham a distância segura, tá? E se não for familiar, chuta longe, que é a melhor coisa que você faz. Por quê? Porque ele suga a sua energia, cansa você, é um relacionamento onde você vai pisar em ovos com amizade, com família, com amigos, com namoro, com marido, mulher, com profissão. Você vai viver pisando em ovos, nada do que você faça será o suficiente e você ainda vai sair de lá frustrado porque você não conseguiu agradar aquela pessoa. É por isso que eu não posso viver em função do outro. Eu preciso aprender a me amar. Se eu me amo, eu não atraio esse tipo de pessoa e eu consigo me livrar dos que tentam se aproximar de mim. Certo, galera? Um beijo. Obrigada pela companhia. Espero que vocês tenham gostado. Espero ter ajudado com as informações. Deixem as dúvidas para mim lá no feed, se vocês quiserem, tá bom? Me põe à disposição. Beijo, ótima semana pra vocês, galera!